Olá pessoal, nessa videoaula nós faremos a correção da atividade referente aos estudos dos espelhos planos. A primeira questão: o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido no espelho plano é de 110 graus. Determine o ângulo entre o raio refletido e o espelho. Bem, vamos observar aqui a imagem. Nessa imagem nós temos um espelho plano, aí você tem o raio incidente e o raio refletido. A questão fala que o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é de 110 graus. Eu quero saber qual é o ângulo entre o raio refletido e o espelho. Bem, a normal ela vai dividir esse ângulo ao meio, então a gente percebe por meio da normal que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é de 55 graus. Só o que eu quero é o ângulo entre o raio refletido e o espelho. Então, na verdade, esse ângulo entre o raio refletido e o espelho, ele é o que falta para 90 graus, já que esses dois ângulos, que é o ângulo de reflexão e o ângulo entre o raio refletido e o espelho, eles são ângulos complementares. Então, a soma entre eles tem que dar 90. Se o ângulo de reflexão é de 55 graus, então o ângulo entre o raio de reflexão e o espelho é o que falta para 90 graus, que é exatamente 35 graus. Portanto, então nós temos aí um ângulo de 35 graus entre o raio refletido e o espelho. A segunda questão. O esquema representado a seguir sugere um espelho plano colocado na direção horizontal e um objeto linear. Construa a imagem desse objeto. Bem, toda vez que a gente quiser fazer a construção de imagens, nós temos duas estratégias a adotar. Ou a gente faz a projeção do observador dentro do espelho, para a partir daí construir a imagem, ou a gente já faz a projeção do objeto dentro do espelho. Nesse caso, como o objeto é um corpo extenso, né, que é uma vela, sai mais fácil a gente fazer a projeção do olho do observador dentro do espelho, para a gente poder, a partir daí, construir a imagem desse objeto. Então, é o que nós vamos fazer. Ó. Eu vou projetar o observador através do espelho. Como é que eu projeto? Eu vou marcar aqui na vertical qual vai ser a direção que ele vai estar, né? Porque o observador tem que ficar, a imagem dele projetada tem que ficar perpendicular ao espelho quando ligado, quando unido ao olho do observador. Então você mede a distância do observador até o espelho e mede essa mesma distância dentro do espelho. Medida essa mesma distância, aí você coloca o olho do observador aqui. Ó. E aí observem, percebam que eu coloquei o olho do observador refletido. Por quê? Porque ele está dentro do espelho, então a imagem será refletida. Bem, colocado o olho do observador dentro do espelho, e aí eu chamo a atenção para os dois detalhes importantes, né? Primeiro detalhe importante foi esse tracejado que eu fiz na vertical, para poder saber a direção onde eu iria colocar o olho do observador. O segundo detalhe importante foi eu ter medido a distância do observador até o espelho, para saber a distância que eu ia colocar o espelho até a projeção do olho desse observador. Então, feito esses dois detalhes, então agora eu vou fazer o seguinte. Para que a gente possa projetar o caminho percorrido pelos raios luminosos que vão ser refletidos no espelho, raios luminosos esses que vão advir da vela, né? A gente vai ligar o observador às extremidades da vela. Então vamos lá, fazer dois tracejados aqui para a gente poder ligar o olho do observador às extremidades da vela. Então fiz aqui um tracejado para a gente perceber a extremidade superior. E aqui nós temos outro tracejado para a gente perceber a extremidade inferior. Para que serve esse tracejado? Esse tracejado ele serve para a gente saber em que pedaço do espelho, em que parte do espelho esses raios de luz vão ser refletidos. No caso do observador, a reflexão acontece aí no ponto onde esses tracejados cortaram o nosso espelho. Bem, aí você tem aqui a imagem vindo do ponto A, que é da chama da vela, ela é refletida nesse ponto do espelho e chega até o observador. E a imagem vindo do outro extremo da vela, que é a parte de baixo, é refletida no espelho e chega até o olho do observador. Tudo bem, então nós já temos inclusive qual é o caminho percorrido pelos raios de luz
refletidos no espelho até chegar ao observador. Mas não é isso que a questão pedia. A questão perguntava, na verdade, pedia para a gente fazer a construção da imagem. Onde é que vai ficar construída a imagem dessa vela dentro do espelho? Por que a imagem da vela é dentro do espelho? Porque quando nós temos um espelho plano, nós sempre teremos imagens virtuais. E toda imagem virtual será construída dentro do espelho. Bem, isso é a parte mais fácil. É só então agora a gente pegar e ligar até dentro do espelho os raios que a gente projetou e que a gente refletiu até chegar ao olho do observador. Então, refletir aqui o raio que vai partir do vértice A, do ponto A, e aqui o raio projetado, né, estendido, que parte do vértice B. Então, você tem, então, a partir daí, a construção da imagem da vela, como a gente pode visualizar. Né? A gente constrói a imagem da vela exatamente nas extremidades desse raio projetado. E aí um detalhe importante que a gente deve perceber. Como a gente tem um espelho plano, e no espelho plano a imagem vai ficar refletida, você vai ter que refletir o A e o B da forma como eu refleti, bem como você tem que refletir também as extremidades da vela. Observem que a chama da vela, que estava na parte superior, ela foi agora para a parte inferior para a gente poder fazer a reflexão direito. A terceira questão. Pode uma imagem ser real ou um objeto ser virtual? Justifique sua resposta. Bem, eu falei que no caso do espelho plano, a imagem dele é uma imagem virtual. O que é uma imagem virtual? É aquela que você vê dentro do espelho. Então a questão está perguntando, será que essa imagem pode ser algum momento real? E além disso, a questão também pergunta se o objeto que vai gerar essa imagem, se ele pode ser virtual. E claro, a gente deve, na verdade, justificar a resposta. Bem, sim, a resposta a essas duas perguntas é sim. Se a imagem for real, ela deverá ser formada por raios luminosos efetivos e não pelo prolongamento deles. E sua imagem pode ser projetada. Na verdade, uma coisa que a gente tem que aprender a diferenciar é o que é uma imagem real de uma imagem virtual. A imagem virtual é aquela que você olha para dentro do espelho e vê ela dentro do espelho. Ela é formada pelo prolongamento dos raios, certo? Já a imagem real é aquela que você consegue projetar. Imagine que você coloque uma parede na frente da imagem e você enxerga a imagem projetada nessa parede. Isso é uma imagem real. Imagem real ela é construída pelos raios luminosos reais. Ela não é projetada, ou ela não é construída por prolongamento de raio. Ela é projetada porque ela é construída com raios reais. Por outro lado, se o objeto for virtual, ele deverá ser formado por prolongamento de raios luminosos. Então você pode ter um objeto virtual também. Quando é que você tem um objeto virtual? Antes de eu começar a próxima questão. Quando você, por exemplo, faz a associação de espelhos. Dependendo da associação de espelhos que você faça, você pode ter objeto que seja virtual, sendo objeto real para outro espelho. Então, tanto você pode ter imagem real, como você pode ter objeto virtual. Então, agora sim, vamos para a quarta questão. Na figura abaixo tem-se o perfil de um espelho plano, que é o espelho E, que nós temos aí na imagem destacado, desenhado sobre o eixo Y, para que um raio luminoso emitido por uma fonte pontual em A atinja o ponto P. Após refletir nesse espelho, ele deve incidir em um ponto do espelho cuja ordenada y vale quanto? Bem, imaginemos aí que nós temos um plano cartesiano, onde sobre o eixo y está um espelho e sobre o eixo x é que está passando, por exemplo, esse ponto A que vocês podem observar. Cada quadriculado desse aí tem uma unidade de comprimento. Eu quero que um raio luminoso, partindo do ponto A, seja refletido no espelho e atinja o ponto B. Aí a questão pergunta, qual é o valor da ordenada y do ponto onde esse raio vai atingir o espelho? Na verdade, na prática, seria dizer qual é a distância da origem até esse ponto onde o raio se reflete no espelho. Bem, qualquer tipo de questão como essa, para você poder saber onde é que o raio reflete no espelho, você pode fazer como eu fiz na questão 1. Projetar ou o ponto A ou o ponto P dentro do espelho. Qualquer um dos dois serve porque eles são pontos, né? Não são objetos extensos. Bem, eu vou aqui inicialmente
projetar a fonte A. Poderia ser o ponto P também. Bem, projetando a fonte A, como a fonte A está a 3 unidades de distância do zero, você vai colocar a fonte A, aqui nesse ponto que eu estou chamando de A', 3 unidades dentro do espelho. E agora, para você saber onde é que o raio luminoso vai ser refletido no espelho, você vai ligar o A' até o ponto P, fazendo a ligação como a gente fez. Ó. Bem, esse ponto onde a ligação entre o A' e o P cruzou o espelho é exatamente o ponto onde o raio luminoso será refletido no espelho. Então a gente já pode descobrir qual é o valor desse ponto. Bem, a gente pode observar que o raio luminoso ele se reflete no espelho num ponto que está a 2 unidades de distância da origem. Como ele está a 2 unidades de distância da origem, o valor da ordenada dele, o valor de y, é 2. E dessa forma, então, a gente vai ter aí, demonstrando a distância que é 2, você pode observar, nós temos que a resposta correta é o item C. A quinta questão. Quando afastamos ou aproximamos o espelho de um objeto, o tamanho da imagem desse objeto aumenta ou diminui? Bem, em um espelho plano, o tamanho da imagem ele é sempre igual ao tamanho do objeto, independente da distância do objeto até o espelho. Dessa forma, então, o tamanho da imagem não se altera quando você aproxima ou quando você afasta o objeto do espelho. O tamanho da imagem continua o mesmo. Aí você diz, e como quando a gente está se olhando no espelho, quando a gente se afasta do espelho, a gente se enxerga menor? A imagem será que não diminui? Não. Na verdade, a imagem não diminui. O que acontece ali, essa ilusão de óptica que você tem, é que, na verdade, quando você se afasta do espelho, você vai ficar mais distante da sua imagem. Como você vai ficar mais distante da sua imagem, tudo aquilo que a gente enxerga longe parece menor do que quando está perto. Por isso que a gente tem essa noção, essa ilusão de óptica. Mas em qualquer espelho plano, independente de você aproximar ou afastar o objeto dele, o tamanho da imagem é sempre igual ao tamanho do objeto. A sexta questão. Analise as afirmações a seguir e classifique-as em verdadeira ou falsa. A primeira afirmação. A imagem formada por um espelho plano, ela é virtual e se encontra localizada simetricamente em relação ao espelho, ao plano do espelho. Se o espelho for girado em torno de um eixo paralelo à sua superfície, a imagem não se deslocará em relação à sua posição inicial. Bem, essa primeira afirmação ela é falsa. Por que ela é falsa? Ela começa sendo verdadeira realmente quando você tem uma imagem formada no espelho plano. Essa imagem ela é virtual e ela se localiza de maneira simétrica ao plano do espelho. Então essa parte é verdadeira. Mas ela está falsa, ela está errada, na hora que ela diz que se o espelho for girado em torno de um eixo paralelo à sua superfície, a imagem não se desloca. Na verdade, se você pegar um espelho plano e girá-lo, a imagem vai se deslocar. E esse experimento você pode fazer, por exemplo, em casa, na sua moto, por exemplo. Se você pegar o espelho retrovisor da sua moto e girar o espelho retrovisor, você vai perceber que você vai ver regiões que você não estava vendo antes. Se você vai enxergar regiões que você não estava vendo antes, é porque a imagem se desloca na hora que você gira o espelho. Por isso, então, a primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação. A imagem formada por um espelho plano, ela é virtual e se encontra localizada simetricamente em relação ao plano do espelho. Se o espelho for girado em torno de um eixo paralelo à sua superfície, a imagem se deslocará em relação à sua posição inicial. Bem, pelo que a gente falou no item anterior, que era falso, né? Esse segundo item completamente verdadeiro. A terceira afirmação. A imagem formada por um espelho plano, ela é virtual e se encontra localizada simetricamente em relação ao plano do espelho. Se o espelho for girado em torno de um eixo paralelo à sua superfície, a imagem se deslocará em relação à sua posição final. Na verdade, a imagem se deslocará não em relação à sua posição final. Ela se deslocará em relação à sua posição inicial. Você tinha um espelho numa determinada posição, a imagem está numa posição inicial. Você gira o espelho, ela vai se deslocar em relação a essa posição inicial. Dessa forma, então,
A terceira afirmação também é falsa, então a única verdadeira nessa sexta questão era a afirmação 2. A sétima questão da Federal do Rio Grande do Sul. A figura abaixo representa um raio luminoso, R, incidindo obliquamente sobre um espelho plano que se encontra na posição horizontal E. No ponto de incidência O foi traçada a vertical V. Gira-se então o espelho de um ângulo alfa em torno de um eixo que passa pelo ponto O. Isso se gira esse espelho para uma posição E', conforme indicado na figura. A partir disso, a questão pede: não sendo alterada a direção do raio luminoso incidente, que é o R, com relação à vertical V, pode-se afirmar que a direção do raio refletido é para a gente dizer se ao girar o espelho, a direção do raio refletido, se ela vai ser alterada ou não, se ela for alterada, em que direção ela se altera, se ela vai se aproximar de V ou se ela vai se afastar de V. Bem, para isso então, a gente vai ter que construir os raios, né? Com o espelho na posição E, o raio refletido seria esse vermelho. Agora, com o espelho girado, um ângulo alfa no sentido anti-horário, você vai ter então que esse espelho na posição E', ele vai ter uma nova normal, que é essa normal azul. Se ele vai ter uma nova normal, você percebe que o ângulo de incidência é azul, essa parte azul. O ângulo de reflexão agora vai ser essa mesma parte azul. Isso quer dizer então que ele vai se refletir agora por esse raio que eu fiz em azul. Bem, observando a imagem, você pode perceber que o raio refletido, que é o azul, nessa nova posição, ele mudou de direção, ele teve a direção alterada, né? E ele se aproximou de V. Se ele se aproximou de V, outra coisa que a gente pode perceber também é que esse ângulo de aproximação, a gente viu quando estava estudando espelhos planos, que quando você gira um espelho de um ângulo alfa, o seu raio refletido vai girar sempre o dobro daquele ângulo. Então, o giro do raio refletido é o dobro do ângulo alfa, portanto, será um ângulo de 2 alfa. Sendo um ângulo de 2 alfa, nós temos que a resposta correta é o item C. O raio refletido será girado de um ângulo 2 alfa e, como a gente pode perceber, ele se aproxima da vertical V. A oitava questão. Dois espelhos planos estão dispostos de tal maneira que suas faces refletoras formam um certo ângulo. Sabendo que o número de imagens formado é 35, qual é o ângulo entre esses dois espelhos? Bem, aqui a gente chega na parte da associação de espelhos planos. A gente viu que quando eu associo uma certa quantidade de espelhos planos, na verdade dois espelhos planos, né, é o correto se falar, a quantidade de imagens ela pode ser calculada pegando 360 graus, dividido pelo ângulo alfa entre esses dois espelhos, retirado 1. Então, a partir dessa fórmula, se eu sei, por exemplo, a quantidade de imagens, que são 35, né? Então, nós temos que o N é 35. Daí, a partir dessa fórmula, a gente pode calcular qual é o ângulo alfa entre os espelhos, que é o que a questão está pedindo. Eu sei que o N é 360 graus dividido por alfa menos 1. A questão me falou que o N é 35, então 360 graus dividido por alfa menos 1 é igual a 35. O 1 joga para o outro lado somando, então ficaria 35 mais 1, que é 36. Logo, 360 graus sobre alfa é igual a 36. Troca de lugar o alfa com 36, então vai ficar que o alfa é 360 dividido por 36, portanto o alfa é um ângulo de 10 graus. Então isso quer dizer que para que nós tenhamos a formação de 35 imagens, quando nós temos dois espelhos planos associados entre si, o ângulo entre esses dois espelhos planos deve ser um ângulo de 10 graus. Nona questão. O número de imagens obtidas pela associação de dois espelhos planos angulares é a quinta parte da medida do ângulo formado, expressa em graus. Ou seja, a quantidade de imagens é 1/5 do valor do ângulo entre esses dois espelhos. Bem, calcule na letra A o número de imagens. Bem, vamos interpretar a questão, né? Do enunciado nós sabemos que o número de imagens, como ele é a quinta parte do ângulo, então o n vai ser alfa sobre 5. Daí então dá para a gente dizer que o alfa é 5n,
ou seja, o ângulo entre os dois espelhos é 5 vezes a quantidade de imagens. Dessa forma, então, a gente sabe que para relacionar a quantidade de imagens e o ângulo entre os dois espelhos, eu utilizo a fórmula que n é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. Mas nós já sabemos que o alfa é 5n, então vai ficar n é igual a 360 sobre 5n menos 1. Bem, daí eu posso, por exemplo, jogar o 1 para o outro lado somando, então n mais 1 é 360 sobre 5n, e agora eu faço produto dos meios pelos extremos. Quando eu pegar 5n vezes n dá 5n ao quadrado, 5n vezes 1 dá 5n, igual a 360. Joga tudo para o começo, igual a zero, eu chego então na equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, eu vou simplificar todos os termos por 5, e aí eu chego na equação n ao quadrado mais n menos 72 igual a zero. Bem, essa equação do segundo grau eu simplifiquei para ficar uma coisa mais simples de resolver. Resolvendo ela por delta e bhaskara, como a gente já sabe, a gente obtém que o n é menos 9 ou o n é 8. Lembrando que o n é o número de imagens. Só que nós devemos lembrar que a quantidade de imagens ela não pode ser negativa. Então o n igual a menos 9 ele não convém. De forma então que a única solução que serve para a gente é n igual a 8. Então nós temos 8 imagens formadas nessa associação de espelhos. Ainda na nona questão, o item B pergunta qual é a medida do ângulo formado pelos espelhos. E aí já está fácil, né? Nós já sabemos que o n é 8 e sabemos que o ângulo alfa é 5n. Se o ângulo alfa é 5n, então o alfa vai ficar 5 vezes 8, portanto, então, nós temos um ângulo de 40 graus entre esses dois espelhos. Bem, dessa forma chega-se ao fim essa nossa correção de atividade. Até a próxima.